Bom, pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade sobre o tema gestão da capacidade e hoje nós vamos falar sobre a gestão da capacidade mais de curto prazo. Nela, nós vamos abordar o que nós chamamos de CRP, que traduzindo para o português, essa sigla, né, seria Planejamento da Necessidade de Capacidade. Então, nessa aula nós vamos ver como que no dia a dia nós elaboramos o cálculo para ver se a nossa empresa ela tem capacidade suficiente para atender um determinado plano de produção ou se de repente lhe falta capacidade para atender esse plano. Se a empresa ela possui capacidade excedente, nós dizemos que ela tem ociosidade. Essa ociosidade ela pode ser pouca ou ela pode ser muita. E a ociosidade ela vai nos dar oportunidade de absorver novas produções, novos produtos. Agora, se por outro lado lhe falta capacidade, significa que essa empresa ela vai ter que pensar em termos de suprimento dessa capacidade. Então, ela vai ter que pensar em novas contratações de funcionários, ela pode pensar também numa maneira de fazer horas extras, de repente, ela pode pensar em fazer algum tipo de terceirização da sua produção. Então, neste caso aqui, o que nós vamos ver, nós vamos retornar aqui no que nós falamos na última aula, onde nós vimos o conceito de planejamento e controle da capacidade. Então, vamos fazer algumas revisões aqui. A empresa, ela sempre vai buscar fornecer produtos e serviços para o seu mercado. Para isso, ela vai fazer uso dos seus recursos de produção, basicamente aí mão de obra e equipamentos, né? E ela visa atender uma determinada demanda por produtos e serviços. Então, do outro lado, nós temos os consumidores dessa operação produtiva que vão nos dar níveis de demanda. Então, por exemplo, a demanda agregada por um determinado produto pode ser, por exemplo, de 1.000 unidades no mês, e os recursos de produção podem ser capazes de, por exemplo, produzir 800 unidades por mês. Significa que a demanda ela é superior à capacidade de produção. Então, nesse caso, está faltando, né? A empresa não conseguiria fazer o atendimento. Mas se, por exemplo, essa mesma demanda for de 1.000, mas a empresa está folgada, ela tem a capacidade de produzir 2.000 unidades, significa que ela está usando apenas 50% da sua capacidade. Então, é este cálculo que visa, justamente aqui, no que diz o slide, a conciliação da capacidade de produção com a sua demanda agregada. Então, é isso que nós temos que ver. Nós temos os recursos suficientes em termos de pessoas, em termos de máquinas e equipamentos para atender a essa demanda agregada. Então, dentro ali do Recordar é Viver, pegando aí o que nós falamos na nossa última aula, vamos voltar na definição de capacidade. Capacidade pode ser entendida como o máximo nível de atividade, ou seja, é tudo aquilo que a empresa pode oferecer em termos de valor agregado. O que é o valor agregado? É o produto, é o serviço que ela oferece. Agora vem um ponto importante. Em um determinado período de tempo, então, sempre quando você fala em capacidade, você tem que pensar: eu estou medindo a minha capacidade em horas, eu estou medindo a minha capacidade em dias, eu estou medindo a minha capacidade em meses, né, ou por mês, ou então por ano. A gente vai ver depois que, se o nosso olhar ele é mais de longo prazo, nós vamos medir a nossa capacidade em termos anuais. Se a nossa visão é mais uma visão de curto prazo, nós vamos fazer essa medição em termos de meses ou então semanas, dias ou até mesmo horas, dependendo da operação produtiva. Então, nesse determinado período de tempo, né, o que o processo pode realizar sobre condições normais de operação. Por que eu estou dizendo condições normais? Porque no ambiente produtivo você pode ter uma série de imprevistos, coisas que não estão
De repente, eles podem até estar previstos, mas não é esperado que eles ocorram. Você vai fazer o possível para minimizar a ocorrência, como, por exemplo, o que é muito comum, a quebra de uma máquina. Então, vamos supor, lá na linha de produção, a pessoa está fazendo a embalagem e, de repente, a máquina não está bem lubrificada e trava. Isso aí pode causar, por exemplo, um atraso na linha de produção de meia hora, de uma hora. Isso é um tempo que você não recupera. Ou seja, se você tinha a capacidade de fabricar um determinado item ao longo do dia, uma determinada quantidade de itens, você já não vai ter mais, porque aquela meia hora parada, aquela uma hora parada, você deixou de produzir e, novamente, você não recupera. Você pode até recuperar fazendo hora extra, tá? Mas você vai ter um custo adicional. O que eu quero dizer é que naquele momento, aquele tempo que você ficou parado, aquele tempo ele foi desperdiçado. Você não consegue mais fazer uma recuperação. Então, quando a gente avança aqui para o conceito de capacidade, a gente vai ver que a capacidade também pode ser definida como o ritmo máximo de produção de um processo, capaz de atender uma demanda atual, aquela que está acontecendo no momento, ou então uma demanda futura, quando a gente olha mais no longo prazo. Então, neste caso aqui, quando a gente, já que nós estamos abordando a questão do tempo, então nós podemos dizer que nós vamos fazer um planejamento de capacidade de longo prazo quando a gente está tratando em termos anuais. E por que que a gente quer ver? Poxa, mas por que que eu quero ver o que eu vou produzir, ou pelo menos fazer uma previsão, porque eu não consigo ver, né? Eu consigo só prever eh, para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, por exemplo. Porque quando você faz essa visão, você está focado em novos investimentos, na criação ou na construção de novas instalações, ou então na compra de um determinado equipamento. Então, vamos focar, por exemplo, na questão de novas instalações. Se você vai construir uma fábrica, só a construção da fábrica já vai levar aí, de repente, um bom tempo, né? Alguns meses, que dirá, de repente, anos, né? Só que quando essa fábrica ela estiver pronta, ela tem que ser capaz de operar por 10, 20 anos. Então você já tem que fazer uma previsão do seu produto, da demanda pelo seu produto, dentro desse horizonte de tempo, né, de 5 anos, de 10 anos. Porque já que você vai construir, você já constrói algo que vai te atender durante muito tempo. A mesma coisa é a compra de um equipamento. Se você compra um equipamento, você não vai comprar um equipamento para daqui a 6 meses, um ano, você ter que repor, né? Comprar um com maior capacidade. Então você já faz essa previsão, né, de demanda para comprar um equipamento que vai te suprir, que vai te atender durante um determinado período de tempo na frente. Então, quando a gente faz o planejamento da capacidade de longo prazo, a gente cobre aí no mínimo 2 anos à frente. Novamente, é um exercício de futurologia? Sim, é um exercício de futurologia, mas que é necessário para esse tipo de previsão, tá? E ele é de difícil reversão, não o planejamento, porque o planejamento você pode atualizar. O que é de difícil reversão são os investimentos que você vai fazer. Você não vai conseguir, por exemplo, refazer uma fábrica, e é muito comum acontecer isso, né? As pessoas fazem ali uma má previsão, constrói uma fábrica, ela não é suficiente, e aí você tem que ficar fazendo puxadinhos, você tem que ficar fazendo complementos nas suas instalações, o que é muito ruim em termos de layout, em termos operacionais para o dia a dia de uma empresa, por exemplo, né? Agora, nós temos, por outro lado, também o planejamento de curto prazo, que é o que nós vamos focar aqui, que é quando você coloca foco no tamanho da equipe de trabalho, se você vai precisar de fazer horas extras ou não, se você vai ter que trabalhar com a geração de estoques ou não, porque como a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, né? Quando a gente olha a distribuição da demanda, pega aqui, por exemplo, esse gráfico azul. O que que a gente percebe? Essa linha é a linha da demanda, ou seja, o que os nossos clientes estão nos pedindo, né? O que que eles querem nos comprar, qual é a quantidade que eles querem nos comprar ao longo do tempo. Vamos imaginar que esse cenário seja o cenário de um ano. O que que dá para a gente perceber? Que no início do ano a demanda ela é muito baixa.
Mas nós temos ali dois picos, né? Nós temos um pico mais ou menos um pouco antes da metade do ano, e nós temos um pico um pouco mais próximo do final do ano. Mas, independente, mesmo aquele vale que nós temos ali, né, entre os dois picos, ainda é superior ao à demanda do início do ano. Então, tudo isso aí reflete no seu planejamento de capacidade. Por quê? Porque lá no início você tem uma baixa demanda, onde vai te requerer menos capacidade, tá? Então você pode ter ali menos funcionários, você vai ter uma carga menor em cima dos seus equipamentos. Já no próximo período, né, nos períodos seguintes, você tem uma alta demanda. Então você tem que pensar quais são as estratégias que você vai usar. Lá no segundo semestre, você vai trabalhar com mão de obra temporária, você vai trabalhar com horas extras, você vai de repente terceirizar a sua produção. Então, aqui é extremamente importante, antes de se pensar em capacidade, você pensar na sua demanda. A demanda é que vai determinar a sua necessidade por capacidade e, consequentemente, as estratégias que você vai ter que adotar. Então, neste caso, quando a gente fala em medição, nós temos que medir a demanda. Nós temos que sentar com a área comercial, com a área de marketing, todos aqueles setores que estão mais envolvidos ali com o contato do cliente, que são capazes de identificar quantitativamente essa demanda para que eles transformem isso em números para nós, né? Então, quando a gente tem aqui a visão da demanda, nós temos que prever também a sua flutuação. Como é que ela está ocorrendo? Então, neste caso, a demanda, primeiro, ela tem que ser expressa em termos úteis para o planejamento, que seriam esses termos úteis. Quantitativo, né? Então, ali você tem, na verdade, duas variáveis. Você tem que saber, na verdade, três. Você tem que saber o que você vai produzir, o que que você vai vender, você tem que saber quando você vai vender e você tem que saber quanto que você vai vender, né? Quais os produtos em que momento que eu vou realizar a venda e qual a quantidade, porque isso realmente vai dar para nós o perfil da demanda. Agora, ela tem que ser tão exata quanto possível. Vai ser exata? Não, não vai ser exata. Mas você tem que buscar uma maneira de torná-la o mais exata possível, com o menor índice de erros. E ela tem que dar também uma indicação da incerteza relativa. Quer dizer, você sabendo que não vai ser exato, você vai ter que chegar ali num índice, né, de aceitação. Por exemplo, olha, estou prevendo vender 1.000 unidades, mas pode ser que isso varie até 1.100, né, prevendo aí que você vai ter um aumento na demanda, que ela pode flutuar para cima, ou você pode vender 900, né? Quer dizer, 100 para cima, 100 para baixo. Agora, o que você não pode ter é, olha, prevemos 1.000 de demanda e de repente acontece uma venda de 1.500, né? 50% de variação. Ou você faz uma previsão de vendas de 1.000 unidades e de repente você vende 500. Arrebenta com a sua capacidade. Por um lado, faltando e por outro lado, né, com uma ociosidade muito grande, né? Já vai acostumando aí com esses termos. Então, o que é o planejamento da capacidade? O planejamento das necessidades de capacidade, ou um termo técnico, né, o Capacity Requirements Planning, ele vai projetar uma carga de produção de um dado plano de produção sobre a capacidade de um sistema produtivo e identificar se há uma ociosidade ou se há uma sobrecarga. Então, é justamente aquilo que nós falamos. Olha, eu tenho um determinado equipamento. Quanto que eu consigo tirar desse equipamento? Ok, eu consigo fazer 1.000 unidades por mês. E qual é a demanda? Essa demanda está pedindo quanto? Então, basicamente, né, de uma maneira muito simplificada falando, é isso, né? A gente vai, então, ver qual a carga que um determinado equipamento recebe e se ele é capaz, então, de atender a esse plano. E aqui nós vamos ter algumas entradas, né, para o CRP. O que vem a ser essas entradas?
Basicamente, são quais as informações que nós vamos receber e quais as informações que nós vamos extrair, né? Como é que vai ser feito esse processamento, que é o que nós vamos explicar com mais detalhes na próxima aula. Tchau, tchau.